Então, fala galera, vamos para a nossa aula hoje de funções inorgânicas. Nós vamos aprender sobre os ácidos, bases, sais e óxidos e vamos aprender também algumas reações, tá? Então, acompanha comigo aqui para a gente entender um pouco mais sobre as funções inorgânicas. Vamos começar com os ácidos e bases. Gente, veja só, os ácidos e bases eles têm mais de uma definição, tá? Pelo menos a gente vai dar uma olhadinha na definição de Lewis, de Arrhenius e de Bronsted e Lowry. Só que nós vamos focar na definição de Arrhenius, que é a definição que mais aparece nos concursos e vestibulares. Tá certo? Então vamos lá. O ácido é aquela substância que libera um cátion H+. Tá? Então, dependendo da quantidade de hidrogênio, ele pode liberar um, dois, três, até quatro cátions H+, tá certo? Já a base é aquela substância que libera o OH-, ok? Então tá aqui, ó, OH-, que é conhecido como íon hidroxila ou oxidrila, tá certo? E aqui o H+, tá bom, pessoal? Gente, veja só. Antes de continuar, eu queria só dar algumas características que nós podemos observar desses dois elementos. Veja, o ácido normalmente ele é incolor, né? É um elemento, um líquido incolor. Só que o ácido ele tem uma característica que é a corrosão. Então o ácido ele pode corroer elementos, superfícies. Então é um elemento que a gente precisa ter muito cuidado. Já a base ela não corrói, a base ela queima. Então veja, o ácido corrói, a base queima. A, a base ela tem um sabor adstringente, é como é chamado o sabor da base. É um sabor como se fosse de banana verde, um sabor meio adstringente. E já o ácido tem um sabor azedo, né? Quem já experimentou limão sabe do que eu estou falando, um sabor azedo, ok? Gente, vamos lá. A gente vai começar a só entender e nas próximas aulas que eu vou fazer várias reações, a gente vai poder entender melhor essa questão da reação, tá? Mas como uma reação genérica, o ácido ele vai ter aqui o hidrogênio, né, que é a sua característica principal. O ácido começa com hidrogênio. Ele vai ter aqui ao lado um ânion, tá? Que pode ser qualquer elemento que vem ligado ao ácido. E quando o ácido ele é colocado em água, então essa setinha aqui, ó, seria o nosso a nossa energia de ativação seria a água. Então, quando o ácido ele é colocado em água, o ácido libera o cátion H+, que é justamente a sua característica, e o ânion que vem com ele, tá certo? Então, isso aqui seria a definição de Arrhenius, tá certo? Então, mais para frente a gente vai dar uma olhadinha mais nessas reações. Então, vamos lá. Já a base ela é o contrário. Enquanto o ácido vem primeiro o hidrogênio e depois o ânion, a base primeiro vem o cátion, que é qualquer elemento, né, positivo, e depois vem o OH. Justamente a característica da base é liberar o cátion positivo e o seu OH-, tá? Isso é o que caracteriza a base. Vamos falar um pouquinho mais do ácido, depois a gente vai para a base. Ó, o ácido é dividido em dois grandes grupos: hidrácidos ou hidrácidos, pode ser qualquer um dos dois, e oxiácidos. Característica simples: os hidrácidos, vou colocar assim, ó, tem não tem oxigênio. Então, todo ácido que não tem oxigênio, ele é caracterizado como um hidrácido. Já os oxiácidos, eles têm oxigênio, tá? Então, é só uma divisão para que a gente possa entender melhor, porque existem características que tem no hidrácido que não tem no oxiácido, certo? Então, vamos lá. Nomenclatura desses elementos. O hidrácido, pessoal, já que ele não tem oxigênio, ele tem uma nomenclatura única, uma nomenclatura fixa, vamos dizer assim. Ele começa com o nome ácido, o nome do ânion, que é o elemento que vem com um H, e o prefixo hídrico. Isso aqui não se altera. Então, por exemplo, se eu tenho aqui ó, um dos principais hidrácidos, HCl, então a gente vai começar com o nome ácido, correto? Qual é o nome do elemento que vem com o H? É o cloro. Então, ácido cloro mais hídrico. Então, vira o ácido clorídrico. Clorídrico, ok? Muito simples.
H2S. Ó, o H2S, aqui eu tenho um enxofre. O enxofre muda um pouquinho, tá? Porque o nome do enxofre, quando ele vai para nomenclatura, vira sulf. Então vira, esse aqui vai ser o ácido sulf de enxofre. Aí vem a palavra hídrico, ácido sulfídrico. E assim vai, pessoal. Ácido clorídrico, ácido sulfídrico, ácido fluorídrico, ácido iodídrico e assim sucessivamente, tá certo? Então essa aqui seria a nomenclatura dos hidrácidos. Então a gente precisa dividir na mente. Hidrácidos não têm oxigênio. Nomenclatura hídrico. Porque quando a gente vai para o oxiácido tem 4 nomenclaturas diferentes. Ó, eu vou dizer que a nomenclatura principal é essa aqui, ó, ICO, tá? Então a maioria dos ácidos, e assim, quando eu falo sobre esses ácidos, eu gosto de falar sobre família. Então, a maioria dos oxiácidos, eles vêm em família, por exemplo, a família do nitrogênio, a família do carbono. Então, na próxima aula eu vou colocar as principais famílias, tá? E vou colocar essas nomenclaturas, mas a nomenclatura principal é ICO. E aí, depois, oso. Então, por exemplo, vamos colocar aqui a família do enxofre. A família do enxofre só tem dois elementos, que é o H2SO4 e o H2SO3. Tá? A gente pode ver também pelo NOx aqui. Por exemplo, o H2SO4 seria o ácido, ele começa com ácido, aí vem sulfúrico, ácido sulfúrico, ó, termina com ico. Já esse outro ácido aqui, o da mesma família, só que ele tem menos oxigênio. Esse aqui vai ser o ácido sulfuroso, ó, terminando com oso, tá certo? Então, na próxima aula, depois que você terminar de ver aqui, vai ter uma aula só sobre reações e nomenclatura das principais famílias dos ácidos, tá certo? Então, depois você acompanha lá. Então, pessoal, essa é a nomenclatura. A nomenclatura dos hidrácidos terminando em hídrico, a nomenclatura dos oxiácidos podendo ser uma dessas 4, tendo como principal a ICO, tá certo? Depois da nomenclatura, a gente vai para a força. Veja, a gente também precisa dividir essa força, porque ó, os hidrácidos, já que eles não têm oxigênio, não tem como contar com a sua quantidade. Então, os hidrácidos obedecem àquela tabelinha que existe de eletronegatividade. Ora, quanto mais eletronegativo for o elemento que vem com o hidrogênio, mais fácil é liberar o hidrogênio, mais forte é o ácido. Como a gente sabe, a eletronegatividade, tá? Ela vai crescendo na tabela periódica. Vou colocar aqui a setinha nesse sentido e nesse sentido. Só tem uma exceção que é o flúor. Se a gente vai lá para a família dos halogênios, a gente tem lá o flúor, né? Tem o flúor, o cloro, o bromo, o iodo. Então esses são os principais elementos que se ligam com o ácido. Com exceção do flúor, que ele não vai fazer um ácido forte, os outros elementos vai nessa ordem aqui, ó, do mais fraco para o mais forte. Então a força vai crescendo para cima. A força da eletronegatividade, tá? Então, por exemplo, se o cloro é o elemento mais eletronegativo, então ele é o ácido mais forte. Ele vem aqui, ó, o hidrácido mais forte. Depois vem o bromo, seguindo a ordem. Depois vem o iodo. Então, na força, o ácido clorídrico ele é o ácido mais forte dos hidrácidos. Depois vem o ácido bromídrico. Depois vem o ácido iodídrico. Esses três sendo fortes, né? O flúor vai criar um ácido moderado. Aí depois vem para o enxofre, depois vem para o carbono com o nitrogênio, formando ácidos fracos, tá? Então a gente tem aqui a tabelinha da força dos hidrácidos. Já o oxiácido não, pessoal. O oxiácido a gente vai fazer uma operaçãozinha matemática utilizando o Y menos o X. No caso, o Y é a quantidade de oxigênio e o X é a quantidade de hidrogênio. Então, por exemplo, no exemplo que eu fiz lá em cima, eu tenho aqui ó, H2SO4. Eu tenho 4 oxigênios, menos 2 hidrogênios, 4 menos 2 dá 2. Então eu vou conferir na minha tabelinha. 2 está aqui. Eu tenho um ácido forte.
tá? Eu tenho aqui também um outro exemplo de um ácido muito forte, não aparecia aqui na tabela, mas, por exemplo, o ácido pirofosfórico, que é o H4P2O7. Olha a nomenclatura, ó. A pirofosfórico, tá? Porque aqui aqui é a junção de dois ácidos fosfóricos, então ele vira um ácido. Não está nessa tabela, né? Mas é uma nomenclatura também que aparece para gente. Então perceba, eu tenho 7 oxigênios menos 4 hidrogênios. 7 menos 4 igual a 3. É um ácido muito forte, tá, pessoal? Muito forte. E também o perclórico também, que é o ácido muito forte. Bem, então, essa é a primeira parte dos ácidos, tá? Então, o ácido, a gente viu aqui a definição, a nomenclatura e a força dele. Agora, vamos para a base. Gente, a gente já vai para a nomenclatura das bases. A nomenclatura da base, ela vai depender se a base ela tem um NOx fixo ou não. Normalmente, o NOx fixo vai ser aqueles metais que vão estar na família 1A, 2A, 3A. E os NOx variáveis vão ser com metais que são da família B, tá? Então, por exemplo, o que seria um NOx fixo? Seria o exemplo do NaOH. O Na ele está na família 1A. O NOx não muda. Logo, então aqui eu tenho um exemplo do hidróxido, porque a nomenclatura da base sempre vai começar com hidróxido de o nome do metal. Qual é o metal que vem com hidróxido? É o sódio. Então aqui eu vou ter, ó, o hidróxido de sódio, ok? Hidróxido de sódio. Eu tenho, vamos colocar um da família 2A, cálcio. Então fica aqui, ó, CaOH2. Então aqui eu vou ter a mesma coisa, ó, hidróxido de cálcio. Vamos colocar um da família 3A, só para a gente ir entendendo. AlOH3. Aqui eu tenho, ó, hidróxido de alumínio. Okay? Nomenclatura muito simples. A base é mais fácil do que o ácido. Vamos colocar da família 4, chumbo. Então aqui eu tenho o hidróxido de chumbo. Da família 4 não, né? No caso com 4 hidroxilas. Então aqui eu tenho o hidróxido de chumbo. Então, pessoal, aqui nada se altera. O que pode acontecer é, por exemplo, às vezes a gente tem uma base, por exemplo, com ferro. Eu tenho o ferro 2 no seu NOx e tenho o ferro 3. Então aqui varia. Então aqui eu tenho, ó, muito simples, é só no final colocar o número romano, como fala aqui, ó. Eu coloco hidróxido de o nome do metal mais o NOx do metal em número romano. Exemplo: hidróxido de ferro 2. Aqui embaixo, hidróxido de ferro 3. Somente. Ok? Então, nomenclatura das bases também é muito tranquilo da gente, não é, fazer e determinar. Por fim, pessoal, a força da base vai depender de quem a base está ligada. Porque, veja, já que o oxigênio é muito eletronegativo, então quanto mais fraco em relação à eletronegatividade for o elemento, mais forte vai ser a base. Então, por exemplo, o sódio é da família 1A, tá? Então, se o sódio é da família 1A, ele é muito baixa a sua eletronegatividade. Como o oxigênio é muito eletronegativo, então ele vai puxar para ele os elétrons e vai sair mais facilmente desse elemento. Então, quanto mais próximo da família 1A, mais forte é a base. Então, aqui, ó, tipo de base de metais alcalinos. Os metais alcalinos são justamente da família 1A. São fortes e são solúveis em água. Metais alcalinos terrosos, só para a gente lembrar aqui, ó, família 1A ou grupo 1, né? Metais alcalinos terrosos, família 2A ou grupo 2, são fortes e parcialmente solúvel, com exceção do magnésio. Inclusive, o magnésio aqui é até bom a gente falar sobre ela, né? Porque é justamente aqui ó, o MgOH2. Eu já vi questão cair em vestibular, só para a gente lembrar que isso aqui ó, é uma base, isso aqui é um remédio, tá? É o leite de magnésio.
tá? Quando a gente está com azia, a gente toma aqui essa base, né? Obviamente que tem outros processos para formar um remédio, mas o remédio é a base, né, de hidróxido de magnésio, tá certo? Que é uma base fraca. E as demais bases fracas e parcialmente solúveis, tá certo, pessoal? Bem tranquilo aí essa questão teórica. Gente, só para a gente finalizar nossa aula, nós temos outras teorias de ácidos e bases. Então, nós temos a teoria de Bronsted e Lowry, eu também já vi caindo em vestibular, que ele fala o seguinte, ó, ácido é a substância que doa um íon H+. Tem capacidade de doar um íon H+. E a base é a substância que tem a capacidade de receber um íon H+, tá? Nesse tipo de assunto aqui, de Bronsted e Lowry, vem aquela questão de ácido e base conjugado, tá? É bem tranquilo da gente analisar. Quem liberou ali vai ter a sua base conjugada, quem recebeu ali vai ter o seu ácido conjugado, certo? E a última teoria é a teoria de Lewis, que vai falar que o ácido é a espécie química que pode aceitar um par de elétrons e a base é a espécie química que vai doar um par de elétrons, tá certo, pessoal? Então, são conceitos que a gente tem sobre os ácidos e bases. Memorizem esses três conceitos que são importantes, porque da questão de Bronsted, Lowry e Lewis é muito uma questão teórica, então ele vai ter uma questão teórica sobre isso, tá bom? Então, beijo para vocês, até o próximo encontro. Tchau, tchau.